Rapaziada, beleza? Pessoal, vamos aqui iniciar os trabalhos nessa terça-feira maravilhosa falando sobre a rodada de ontem, né, cara? Ontem a NBA fez uma rodada muito grande, uma rodada que começou ali por volta das 3 horas da tarde e foi terminar só depois das 2 da manhã, né, por conta, né, do Martin Luther King. Foi uma rodada em homenagem a esse grande líder, essa grande pessoa que foi Martin Luther King. Inclusive tem um documentário, se eu não me engano, e aqui eu não tô ganhando nada pra falar isso, tá? Se eu não me engano é na HBO Max, tá? Tem um documentário sobre o Martin Luther King que é sensacional, vale a pena você conferir. E para homenagear o Martin Luther King, a NBA fez uma baita de uma rodada que além de ter sido muito longa, foi muito boa. Então eu separei aqui os destaques de cada jogo aqui pra gente dar uma comentada, tá bom? Mas antes da gente começar, deixa o seu like e se inscreva no canal, que é super importante, ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera, começando aqui com Boston Celtics e Charlotte Hornets, né? O Celtics novamente enfrentou o Charlotte Hornets e novamente venceu, né? Dessa vez, Celtics meteu 130 a 118 no primeiro tempo. O Hornets teve um bom volume de jogo, né? Conseguiu explorar bem o perímetro, distribuiu bem a bola, atacou bem em transição. Só que para o azar do Hornets, o Celtics também fez tudo isso, tendo o acréscimo de ter tido um Jason Tatum destruindo, né? O Celtics também movimentou muito bem a bola. Foram 21 assistências distribuídas. O Celtics também chutou bem do perímetro, né? O Derrick White e o Malcolm Brogdon combinaram para 7 bolas de 3 convertidas. E o Celtics teve o diferencial chamado Jason Tatum, que meteu simplesmente 20 pontos e 6 rebotes e fez com que o Celtics fosse para o intervalo com 11 pontos de vantagem. No terceiro período, tirando o Jason Tatum, que meteu 13 pontos e foi muito bem, o restante do Celtics caiu bastante de produção, o que deu brecha pro Charlotte dar uma encostada no placar. Só que aí no quarto período, mesmo com o Charlotte continuando pressionando, o Tatum botou o time nas costas, meteu 18 pontos, 4 bolas de 3 e garantiu a 33ª vitória do Boston Celtics. Já Charlotte teve sua 34ª derrota. Destaque do jogo, Jason Tatum, né, cara? 51 pontos para Jason Tatum, meus amigos. O que esse moleque tá jogando nessa temporada é assustador. É assustador que o Jason Tatum tá jogando. E é impressionante, né? Como o Jason Tatum, mesmo sendo tão jovem, né? Ele chegou na liga em 2018, né? Foi do draft de 2017, estreou em 2018. Se eu não me engano, foi isso, tá? É impressionante, mesmo ele sendo tão jovem, estando na liga há tão pouco tempo, como esse cara ele já tá brigando com a elite do Celtics, né? O Tatum ele já tá brigando para superar Larry Bird, para superar Paul Pierce em números, obviamente, que em grandeza só vai superar quando ganhar 3 títulos, né? Mas em números, cara, o Tatum já tá brigando com esses caras. É impressionante, impressionante mesmo a maturidade e o nível de basquete que esse moleque tá apresentando. É bizarro, cara, é bizarro. Quem também venceu ontem foi o Milwaukee Bucks, né? Enfrentando o Indiana Pacers sem ter Giannis Antetokounmpo. Milwaukee conseguiu uma grande vitória, 132 a 119 no primeiro tempo. Vimos uma trocação franca de bolas de 3, né? O Indiana meteu 12 bolas de 3, Milwaukee meteu 13 e o diferencial do Indiana foi o banco, né? O TJ McConnell meteu simplesmente 25 pontos vindo do banco e foi o grande responsável pelo Pacers ter ido para o intervalo com 11 pontinhos aqui de vantagem, né? No terceiro período, o Jrue Holiday veio muito bem e conseguiu liderar o Bucks no terceiro período. O Bucks diminuiu bastante a diferença. E no quarto período, o Milwaukee dominou defensivamente. O Bucks foi muito bem, desacelerou completamente o ataque do Indiana e ofensivamente o time teve um perímetro muito bom, né, com 6 bolas de 3 convertidas e teve também o Jrue Holiday, né, tendo um excelente desempenho. No quarto período, inclusive, Holiday, Allen e Nwora combinaram para 26 pontos. Só os 3 pontuaram mais do que o Indiana pontuou no quarto período inteiro, cara. Isso é muito relevante. Milwaukee conseguiu sua 28ª vitória e Indiana sua 22ª derrota, tá bom? Cleveland Cavaliers enfrentou o New Orleans Pelicans ontem e venceu, né, cara? Venceu por 113
a 103 no primeiro tempo. A gente viu um jogo extremamente equilibrado, que acabou fazendo a diferença foi o banco do Pelicans, né? O banco do Pelicans produziu bastante, entregou 16 pontos e o Pelicans conseguiu ir por intervalo com 3 pontinhos de vantagem. Mas assim, jogo muito equilibrado. No terceiro período, Darius Garland veio bem demais, assumiu completamente o controle do ataque do Cleveland e com 11 pontos e 6 assistências, fez com que o Cavs pontuasse bastante. O problema para o Cleveland foi que o CJ McCollum meteu o Pelicans nas costas. O Pelicans não jogou tão bem coletivamente no terceiro período, mas tendo o CJ McCollum carregando, metendo 14 pontos, o time conseguiu manter a sua liderança. Mas aí, no quarto período, além do Garland ter continuado com um ótimo ritmo, ele conseguiu trazer para o seu lado o Jarrett Allen, que teve também um ótimo desempenho. O Garland meteu 14 pontos, o Allen meteu 12, né, no quarto período, e os dois comandaram a 28ª vitória do Cleveland Cavaliers. Já New Orleans teve sua 18ª derrota. Destaque da partida foi Darius Garland com 30 pontos e 11 assistências. Darius Garland foi o grande nome dessa vitória suada, mas muito relevante do Cleveland Cavaliers, tá bom? Toronto Raptors e New York Knicks fizeram um baita de um jogo que foi decidido no overtime, onde o Raptors conseguiu vencer por 123-121. Cara, o jogo foi muito equilibrado, foi muito pau a pau. O overtime acabou sendo até inevitável. E no overtime, o que acabou fazendo a diferença para o Raptors ter ganho foi o perímetro, né? O Raptors conseguiu chutar melhor, né? O OG Anunoby meteu 2 bolas de 3 no overtime e graças a essas bolas de 3, o Raptors conseguiu sua 20ª vitória. Já o Knicks teve sua 20ª derrota e encerra uma ótima sequência, né? O Knicks estava com uma sequência muito boa de vitórias, encerra agora, mas posso falar, jogou muito bem, tá? Apesar da derrota, o Knicks teve uma ótima atuação. Destaques da partida, Fred VanVleet pelo lado do Raptors, 33 pontos e 8 assistências, e pelo lado do Knicks, cabe destacar o Julius Randle com 21 pontos, 15 rebotes e 8 assistências, né? Foi muito bem o Julius Randle. Atlanta Hawks encarou o Miami Heat e venceu por 121-113, né, sob o comando do Trae Young e do DeJounte Murray. O Hawks teve um primeiro tempo muito forte, né, o Hawks foi para o intervalo, vencendo por 70-50, e no segundo tempo, apesar de ter tomado ali uma pressãozinha no terceiro período, a Atlanta controlou muito bem e garantiu sua 22ª vitória. A Hawks agora tem campanha neutra, são 22 vitórias e 22 derrotas. Já Miami, 21ª derrota, né? Miami agora, né, encerra, né, uma boa sequencinha, né, que estava tendo, teve a sua derrota, mas Miami jogou bem, tá? Apesar de ter tomado um atropelo no primeiro tempo, o segundo tempo do Miami foi até bom, até que deu uma empolgada no torcedor. Destaques do jogo, Trae Young e DeJounte Murray, né? O Trae Young meteu 24 pontos, 8 assistências, mas ó, 10 turnovers, tá? 10 turnovers pro Trae Young. Quase fez um triple-double com turnovers, né? Mais 2 assistências, triple-double com turnovers. Aí seria maravilhoso. Mas apesar dos turnovers, o Trae Young foi relevante. Ele teve uma boa produção. Já o DeJounte Murray teve bem menos turnovers e foi muito eficiente. Foram 28 pontos e 7 assistências para ele, tá bom? Utah Jazz venceu no sufoco o Minnesota Timberwolves por 126-125, né? O Minnesota teve 3 quartos muito bons, né? Os 3 primeiros quartos do Minnesota foram muito bons. O time chegou no quarto período com a vantagem, com a boa vantagem. Só que aí, tendo Jordan Clarkson, tendo um banco vindo muito bem, o Utah Jazz atropelou o Minnesota no quarto período e conseguiu a virada, né? O Utah garantiu sua 23ª vitória, já Minnesota sua 23ª derrota. O destaque do jogo foi um dos meus novatos favoritos, cara. O pivô Walker Kessler teve simplesmente 20 pontos e 20 rebotes, cara. Faz muito tempo que eu não via, né, um pivô novato meter um 20-20. Impressionante o que o Walker Kessler fez ontem, cara. É um dos meus novatos favoritos. Tá comendo a bola. Tá comendo a bola o moleque. Gosto demais dele. Golden State Warriors. Rapaz, ó, o Golden State Warriors voltou a vencer
dessa vez encarou o Washington Wizards e conseguiu uma grande vitória por 127-118, né? Tivemos um primeiro tempo onde as duas equipes deram muito espaço uma para a outra, né? Pelo lado do Wizards. O Porzingis foi o que melhor aproveitou os espaços que o Golden State deu, né? O Porzingis meteu 25 pontos no primeiro tempo, deitou para cima da defesa do Golden State, enquanto pelo lado do Warriors, quem aproveitou bem os espaços que o Wizards deu foi Jordan Poole e Stephen Curry, né? O Poole terminou o primeiro tempo com 26 pontos, o Curry com 21, e graças ao Jordan Poole, que explodiu nos 2 minutos finais do primeiro tempo, o Golden State foi para o intervalo vencendo por 69-64. No terceiro período, a marcação do Golden State foi simplesmente horrorosa, acabou dando muita brecha para o Wizards, e o Wizards conseguiu assumir, né, a liderança do jogo novamente. Só que, para sorte do Golden State, o Wizards cometeu um monte de cagada na reta final e acabou cedendo o empate para o Golden State Warriors. Mas se não fossem as cagadas do Wizards, Golden State tinha tomado um prejuízo no terceiro período, porque o time foi muito mal. O próprio Curry foi bem mal no terceiro período, coisa que ele não foi no quarto período, né? No quarto período, o Curry meteu a bola debaixo do braço e, tendo a ajuda do Draymond Green, que foi muito bem também, o Curry e Green conseguiram garantir a vitória para o Golden State no final, né? O Golden State conseguiu sua 22ª vitória, volta a ter campanha neutra, e o Washington Wizards teve sua 26ª derrota. Destaque do jogo foi Stephen Curry, né? 41 pontos para o homem. O homem voltou. O homem voltou. Finalmente o Curry voltou a meter 40 pontos, né? Voltou a fazer o que ele estava fazendo antes da lesão, que é carregar o Golden State, né? Grande atuação do Curry, foram 6 bolas de 3 também. O Jordan Poole teve um ótimo jogo com 32 pontos. O Draymond Green, cara, 17 pontos, 6 rebotes, 10 assistências e 3 roubos de bola. Foi muito bem, principalmente no quarto período. E ótima atuação do Golden State, tá? Apesar do terceiro período ruim, o Golden State teve um bom jogo e o quarto período foi avassalador. O Golden State dominou completamente o jogo no quarto período, tá bom? Quem também dominou, mas aí dominou durante toda a partida, foi o Memphis Grizzlies, né, cara? Encarando o Phoenix Suns, Memphis Grizzlies simplesmente atropelou por 136-106, né? O Phoenix até que engrossou o caldo no primeiro tempo, né? Teve uma defesa bem agressiva, que forçou turnover ofensivamente, conseguiu movimentar bem a bola. Phoenix até que deu uma encrespada, só que aí no segundo tempo não teve jeito. Ja Morant, Jaren Jackson, Desmond Bane simplesmente destruíram a defesa do Suns. O Ja Morant, inclusive, colecionou highlights no terceiro período, foi coisa de louco o que o Ja Morant jogou no terceiro quarto. E aí o Memphis meteu uma parcial de 39-23, e no quarto período, com o jogo já resolvido, o Memphis aumentou ainda mais a sua vantagem, porque mesmo com o jogo resolvido, o Memphis não tirou o pé, né? O Memphis continuou apertando e depois de meter uma run de 28, aí sim foi onde o Taylor Jenkins sacou os titulares e aí deixou os reservas terminarem, né, cara? O Memphis conseguiu sua 30ª vitória, 19ª dentro de casa e a 10ª vitória seguida. Memphis está mais do que embalado, tá jogando demais o Memphis. Já Phoenix, 24ª derrota, né? O time sofrendo muito com as lesões, né, cara? Tive que dar uma pausinha, ó, pra pegar meu almocinho. Inclusive, comentem aqui, o que vocês vão almoçar hoje? Comentem aqui. Bom, seguindo, tá? Passando aqui os destaques da vitória do Memphis. Ja Morant, 29 pontos, 7 assistências e 5 bolas de 3. Ja Morant, inclusive, no terceiro período, meteu 3 bolas de 3 seguidas, cara. Foi coisa de maluco que o Ja Morant fez, né? Na verdade, foi no segundo período, tá? Foi no segundo período. Me confundi com as minhas anotações. Desmond Bane, 28 pontos, foi muito bem também. E o Jaren Jackson Jr., mais uma performance absurda defensiva. Foram 6 bloqueios para o Jaren Jackson Jr. Só um detalhe importante nessa sequência de 10 vitórias seguidas do Memphis. Essa é a segunda melhor sequência de vitórias da história da franquia, cara. É impressionante como o Memphis tá, assim, a passos largos de se tornar, esse Memphis, né, esse time, tá a passos largos de se tornar
o melhor Memphis de todos os tempos, cara. Obviamente que o Memphis com o Mike Conley, com o Marc Gasol foi muito bom, foi muito legal de assistir. Zach Randolph também jogava pra caramba, mas esse Memphis tá caminhando a passos largos pra se tornar o melhor da história. Impressionante como esse Memphis, sabe, tá jogando, cara. Eu realmente sou um grande entusiasta desse Memphis Grizzlies. Pra fechar aqui as análises, vamos falar sobre Los Angeles Lakers e Houston Rockets, né? O Lakers recebeu o Houston Rockets e conseguiu uma baita de uma vitória. Uma vitória que foi mais sofrida do que deveria? Foi. Mas foi uma baita vitória, muito por conta do nosso velho favorito, né? O velho LeBron destruiu no jogo de ontem. O Lakers venceu por 140-132. Ó, no primeiro período, o Lakers iniciou com um ótimo volume de jogo, né? Conseguiu ter o LeBron, o Westbrook infiltrando muito bem. Conseguiu explorar bem o perímetro com 5 bolas de 3, só que a defesa do Lakers foi bem abaixo e acabou cedendo muito espaço no garrafão, que foi muito bem aproveitado por nosso querido Alperen Sengun, né? O turco maravilhoso simplesmente meteu 11 pontos no primeiro período e fez com que o Houston não ficasse tão atrás do Lakers, mesmo o Lakers coletivamente ter sido bem melhor. No segundo período, o Lakers conseguiu melhorar sua defesa, conseguiu ajustar um pouquinho sua defesa e em 3 minutos abriu 10 pontos de vantagem. Na sequência, o ataque do Lakers deu uma parada, né? O time deu uma diminuída de ritmo, o que acabou fazendo com que o Houston gostasse do jogo, mas aí na reta final o LeBron voltou do seu descanso, meteu 11 pontos e botou o Lakers 10 pontos na frente antes do intervalo. Na volta do intervalo, no terceiro período, o Houston conseguiu um excelente volume de jogo atacando por dentro. A defesa do Lakers voltou a falhar, né? E o Houston explorou muito bem essas falhas. Inclusive o pick and roll de Eric Gordon e Alperen Sengun acabou com a defesa do Lakers. Foi impressionante. Só quando o LeBron voltou que o Lakers conseguiu abrir novamente 10 pontos. Mas até ali, o Lakers estava tomando um aperto danado. E quando o LeBron foi para o banco de novo, foi dar mais uma descansada, o Lakers novamente caiu de produção e conseguiu perder a vantagem de 10 pontos. O Houston diminuiu para apenas 2 pontos na reta final. E no quarto período, o Lakers iniciou bem, né? Assim como iniciou bem o segundo período. Iniciou bem, meteu uma run de 8-0 em 2 minutos, começou destruindo. Só que aí, né, novamente, falhou na defesa. O Alperen Sengun explorando bem o garrafão, explorando bem o post, indo bem para dentro. E o Houston conseguiu diminuir para apenas uma posse a diferença, faltando 1 minuto. E aí, o velho teve que, de novo, botar a bola debaixo do braço, botou a bola, meteu simplesmente, só confirmando aqui, ó, exatamente, meteu simplesmente 20 pontos no quarto período, né, meteu uma sequência de 3 bolas no minuto final e garantiu a vitória para o Lakers. Lakers conseguiu sua 20ª vitória, Houston sua 34ª derrota. Destaque do jogo, o velho LeBron James, 48 pontos, 8 rebotes e 9 assistências para o nosso velho favorito. Cara, eu ainda me surpreendo quando eu vejo o LeBron com 38 anos metendo 48 pontos. Eu ainda me surpreendo. É impressionante, cara. O que esse cara joga é bizarro, né? Teve até um lance engraçado ontem nesse jogo, que foi quando o LeBron tava ali marcando o Jabari Smith, e o Jabari Smith falou, ó, você jogou contra o meu pai. Você lembra dele? Aí o LeBron ficou até meio triste, do tipo, pô, tô ficando velho mesmo, joguei com o pai desse moleque. Pô, brincadeira. Quando a gente para pra pensar no que o LeBron tá fazendo com 38 anos, cara, a gente vê que esse cara, ele é outra parada, né? O LeBron é outra parada. Pelo amor de Deus, Lakers, dá um time pra esse cara. Dá um time pra esse cara. Bom, pessoal, esses foram os destaques da rodada de ontem. Quero saber sua opinião, o que você achou dos jogos, qual jogo mais te apeteceu, qual jogo mais te decepcionou. Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos e ativa as notificações, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Galera, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo, né? O trabalho hoje não para, então conto com a sua audiência. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer 7 dias gratuitos para testar o NBA League Pass, que é a melhor
plataforma de streaming de jogos da Liga. Então você que ainda não tem o League Pass, garanta já o seu com 7 dias grátis. E é isso. Tamo junto. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.